Olá, eu estou hoje com a nutricionista Aline Kisaki. Ela é uma pesquisadora científica em alimentação terapêutica. Ela tem mais de 8 especializações internacionais e é uma honra estar com ela hoje aqui. Nós vamos tirar muitas dúvidas dos pacientes dela em relação à cavidade bucal e sobre a saúde bucal. Tudo bem, Aline? Olá, tudo bem? Hoje a Nutri está aqui com uma convidada muito especial, a doutora Emanuele Piscinin. E sabe sobre o que a gente vai conversar hoje? Ela, que é especialista em prótese dentária e em reabilitação oral e é pioneira em laser terapia, vai tirar várias dúvidas de vocês da relação da alimentação com a nossa saúde bucal. Então vamos lá, vamos aprender mais? Selecionei algumas perguntas que vocês mesmos mandaram para a Nutri para a gente fazer para a doutora Emanuele. Então vamos lá. Doutora Emanuele, é verdade que a higiene bucal que a gente faz tem que fazer bem direitinho, porque senão atrapalha as bactérias que tem na nossa boca e a gente acaba carregando elas junto para o estômago, para o intestino. Ainda mais quem tem desbiose ou tem doenças intestinais, vai fazer diferença essa higiene bucal? Então, doutora Aline, realmente as bactérias fazem diferença. A gente hoje sabe que a gente tem uma medicina muito integrativa, né? Então, tudo está correlacionado. Então, a higiene bucal é muito importante porque a saúde começa na boca. Os alimentos que a gente vai consumir são degradados na boca, vão para o estômago, depois o intestino e tem tudo a ver. Então, o que eu sempre peço para os pacientes? Primeiro, lavar bem as mãos antes de começar a fazer a higiene bucal, porque é muito importante, ainda mais agora nesse período de Covid, né? Que a gente tem que estar com as mãos bem higienizadas. Escova, sempre nova, para poder fazer a higienização corretamente e principalmente higienizar bem os molares, que são os últimos dentes lá atrás, e fazer também uma higienização na língua, porque as bactérias que estão aqui, se elas forem, por exemplo, aspiradas, pode dar uma pneumonia por aspiração. Se por acaso as bactérias entram na corrente sanguínea, dá um sangramento maior, tiver uma bactéria mais nociva, ruim, ela pode entrar na corrente sanguínea e afetar o coração, que a gente chama de bacteremia. Então isso é muito grave, tá? Existem casos até letais em relação a isso. Então é muito importante fazer essa higienização inicial para que os alimentos depois sejam bem mastigados e que não leve bactérias para a cavidade do intestino, né, do estômago, intestino, para que a gente seja mais saudável, né? Então isso é muito importante. E ao final também trocar as escovas de dente, sabe, Aline? Porque a escova, quando ela não tá legal, e principalmente quando o paciente está contaminado até com Covid, com algum vírus ou com alguma infecção, ele se recontamina novamente. Então é importante também trocar com frequência a escova de dente e num período de infecção, trocar ela, antes de terminar a infecção, trocar umas 2, 3 vezes a escova para a gente não ter essa reinfecção. Então é muito importante esses cuidados. Por isso é tão importante, né, a gente fazer essa medicina integrativa, como a doutora Emanuele falou. E lembrem-se, pessoal, se você está fazendo um tratamento com o seu médico, o seu nutricionista, principalmente sobre desbiose, ou se está com vírus, bactérias, reforça essas dicas que a doutora Emanuele passou, tá? Muitos pacientes, eles tratam essa desbiose por anos e não conseguem resolver. Muitas vezes pode ser porque você está tentando tratar só por dentro, tem até um alimento super saudável, mas ao colocá-lo na sua boca toda cheia de bactérias do mal ali, não vai funcionar o tratamento. E a nossa segunda pergunta é sobre shots. Hoje em dia está bem na moda de tomar shot desde limão, outros shots que cada nutricionista tem a sua estratégia, né? Então nada mais é, para quem ainda não sabe, uma dose pequenininha que a gente coloca algum alimento para ter um efeito terapêutico mais rápido. Pode ser até mesmo um chá em uma dose menorzinha ou colocar, por exemplo, o limão, a cúrcuma, o gengibre e fazer uma sinergia medicinal para ajudar. Muitas pessoas tomam ela em jejum, mas aí fica sempre aquela dúvida, né? A gente escova o dente antes, depois. O que a gente faz em relação ao shot? Ele ácido atrapalha ou não nos nossos dentes? Conta mais pra gente. Pessoal, quem toma shot de manhã e toma café da manhã depois, qual que é a minha indicação? Ao acordar, levanta, escova os dentes, faz o enxaguatório bucal, de preferência que ele contenha flúor, porque o flúor vai fazer uma camada de proteção ao redor do dente, tá?
principalmente porque vai vir em seguida um shot ácido, tá? Então é feito o shot logo em seguida, toma café da manhã e depois faz o processo de higienização bucal novamente, com fio dental, escovação, não precisa fazer necessariamente de novo o enxaguatório bucal. Se o paciente for fazer só o shot, vai ficar em jejum durante a manhã, então o ideal é fazer novamente, levantar, escovar os dentes, fazer o enxaguatório bucal para proteção com o flúor, fazer o shot, aguardar mais ou menos uns 30 minutos, porque o pH da saliva fica muito ácido. Então, nesses 30 minutos ele dá uma regularizada e aí sim a gente faz a higienização, a escovação normal. Não precisa fazer enxaguatório de novo depois. Essa terceira pergunta eu tô curiosa, porque eu indico muito chá, eles têm até um curso sobre chá aqui dentro da comunidade, mas a gente quer saber, doutora Emanuele, o chá, ele atrapalha ou não na saúde ou até mesmo na estética do dente, seja o do dia a dia ou seja logo após as refeições, sobre quem está fazendo o tratamento de clareamento? Conta mais pra gente que estratégia a gente pode fazer para o chá, que eu amo tanto e que eu incentivo tanto eles a tomarem, mas claro, sem prejudicar a saúde bucal também. Bom, pessoal, não dá para levar tudo a ferro e fogo, tá? Então, se você tem na sua dieta chás no período da manhã, no meio da manhã, no período da tarde, bom, se os chás forem tomados sem açúcar e sem adoçante, não há problema algum. Você vai tomar o teu chá e vai continuar a tua tarde, a tua manhã até a próxima refeição. Após a próxima refeição, sim, que você vai fazer a higienização oral, tá? Bom, e em caso do paciente estiver fazendo um tratamento de clareamento dental em casa, a gente sempre pede para o paciente não tomar chás nem cafés que tenham muita pigmentação, tá? Então, chá de hibisco, chá preto, esses chás que têm muita pigmentação. Por quê? Você está num processo de clareamento dental, você vai lá e joga pigmento em cima. Não que vai manchar o clareamento dental, mas sim vai atrasar um pouco aí esse tratamento. Então, a gente pede para cortar esses chás nesse período do clareamento dental. Se não, pode tomar todos os chás que dá tudo certo. Então agora a gente pode tomar nosso chazinho tranquilo, né? Mas lembrando, tá, que cada pessoa, como a doutora Emanuele mesmo falou, a gente tem que consultar o seu profissional para os ajustes individuais. Às vezes você tem algum problema específico no seu dente, aí aquele chá o seu dentista pediu para você não consumir, mas aqui a gente está falando de saúde como um todo. Então, chazinho está liberado, desde que a gente mantenha a nossa saúde bucal também. Algo muito comum quando a gente está passando por quimioterapia ou radioterapia é ter a famosa mucosite. E essa é a minha próxima pergunta. A gente, dentro da nutrição, acaba pedindo para os pacientes fazerem alguns bochechos, principalmente com a glutamina, que é um tipo de proteína, né, um ingrediente da proteína, que são os aminoácidos, que ajudam nessa cicatrização. Porque o paciente com câncer já está perdendo peso, quando não consegue comer, aí perde mais peso ainda e isso acaba dificultando a saúde dele. Mas eu ouvi dizer que tem estratégias, laser, por exemplo, e você é pioneira aí nessa parte de laser. Explica um pouquinho mais pra gente como que pode atuar nessa questão da mucosite. A mucosite, pessoal, é um efeito secundário dos pacientes que estão passando por um processo de quimioterapia e radioterapia, tá? Em lesões cancerígenas, a gente não pode atuar com a laser terapia nas regiões cancerígenas, mas a mucosite é um efeito secundário. A gente percebe muito que pacientes que têm essas mucosites, doutora Aline, eles não conseguem às vezes nem fazer a deglutição, porque essas mucosites vêm até na cavidade da orofaringe. Então, nas regiões da cavidade bucal que a gente tem um acesso, nós podemos usar os lasers vermelho e infravermelho de baixa potência. O que eles fazem, né, nessas células? A gente aplica eles, né, a luz, que é a energia que a gente vai dar para as células vão fazer uma remodelação e como se fosse uma aceleração nessas células para elas remodelarem e ficarem mais saudáveis, tá? Então, os pacientes que têm esse tipo de lesão secundária por causa da
do tratamento de câncer. A gente pode atuar sim com a laser terapia, ajudando e muito esses pacientes, tá? Porque a qualidade de vida que eles vão ter é muito melhor. Se o paciente não faz a laser terapia, ele fica com essas lesões por 15, 20 dias e não cicatriza, porque o corpo já está, já recebeu uma quimioterapia muito forte que matou todas as células, então ele está tentando reagir. Se a gente faz a laser terapia, o laser estimula essas células e faz a reparação dessas feridas. E o paciente, consequentemente, consegue comer melhor e ter uma vida um pouquinho mais normal, né? Então, sem essas lesões agredirem tanto assim a cavidade oral dele. Doutora Emanuele, o que a gente pode fazer para melhorar a sensibilidade no dente? Porque tem muitas pessoas que têm a sensibilidade com algo ultra gelado, como por exemplo morder um sorvete, mas tem gente que no dia a dia já tem essa preocupação, né? Algum suco que vai tomar já não cai bem, seja porque às vezes ele é mais ácido, ou porque ele está gelado, ou com sopa, enfim. Depende da temperatura, cada um tem uma sensibilidade diferente. Isso impacta muito na qualidade de vida, desde a saúde, de poder o que eu vou comer, que eu não estou conseguindo porque me machuca, quanto da própria questão que eu não consigo ir para restaurante, na casa de alguém, que sempre dói. Tem estratégia para a gente melhorar, hoje em dia com mais tecnologia? Muitos pacientes, Aline, eles têm a retração gengival, quando a gengiva está um pouquinho mais acima e expõe a parte do cemento do dente, que é a raiz do dente. Então, esses pacientes, eles são muito acometidos por hipersensibilidade, tá? A hipersensibilidade, até então, a gente tratava com pastas, cremes dentais específicos, né? Para melhorar essa sensibilidade. E eu sempre brincava com o paciente falando assim, hipersensibilidade é como se fosse um diabetes. Você vai ter que tratar a vida inteira a hipersensibilidade, tá? Hoje, graças ao laser também, a gente tem um programa específico no laser que é dessensibilização dos dentes, tá? Então, no meu aparelho de alta potência, ele tem esse programa e é feita uma sessão de dessensibilização. Gente, é impressionante. Na hora que a gente faz um teste com o ar no começo, nessas regiões de retração, o paciente sente muito. Ai, tô sentindo de 0 a 10, paciente, quanto você está sentindo? Ai, uns 8 de dor. Eu vou lá, realmente passo o laser, faço o programa de dessensibilização, nada mais é do que passar o laser em baixa potência com uma energia específica. Ele faz o quê? Uma coagulação das proteínas nessa camada que está de cimento, de raiz que está exposta. Então, essa coagulação das proteínas nesse emaranhado, que é ali aquela região do cimento, faz não ter trocas dos líquidos de fora, que são os líquidos que vêm de fora, para dentro do dente. Então, o paciente não sente mais essa sensibilidade. Quando eu passo, depois do laser, o ar para o paciente sentir, eu passo, o paciente está sentindo alguma coisa, zero sensibilidade. Então, essa recomendação da laser terapia de baixa potência para dessensibilizar as raízes, a gente recomenda, Aline, fazer de 3 a 5 sessões, tá? Essa dessensibilização pode ocorrer permanentemente, tá? Talvez não volte mais. Pode perdurar por 1 ano e meio, né? E o que é 1 ano e meio para um paciente que tem muita hipersensibilidade? É muita coisa, gente. Então, a gente também fala que também pode ser que ajude, mas que volte antes, né? Então, cada um é individual, né? Além de fazer sessões de laser terapia, a gente indica depois para fazer a manutenção em casa com pastas específicas. Essas pastas, elas contêm dessensibilizantes, existe uma gama de pastas específicas para dessensibilização, mas cada caso é um caso e eu tenho que indicar o componente, né, o agente químico que vai fazer essa dessensibilização, que nada mais é do que a pasta formar uma camada protetora na região da raiz. E essa camada protetora, quando a gente come, né, ela vai se degradando ao longo, alimentos muito ácidos. Então, realmente, quem tem muita sensibilidade também tem que cuidar da alimentação no quesito de alimentação muito ácida. Muito ácido vai degradar muito mais essa barreira protetora, tá? Apesar de a gente saber que os agentes químicos das pastas formam essa camada e degradam muito menos. Mas se a gente associar a laser terapia, que são essas sessões no consultório com o laser,
de alta potência, na versão baixa potência, que é o que ele faz essa energização e faz essa coagulação das proteínas, a gente consegue obliterar aqueles túbulos, fechar aquela região e se vierem alimentos ácidos associados também com a pasta, não vai degradar essa camada. Então o paciente vai ficar muito mais confortável, porque não tem nada pior do que ter muita hipersensibilidade para ingerir os alimentos, né, Aline? Eu acho que isso é muito importante para a manutenção bucal e até para o paciente. Puxa, Aline, eu não consigo comer esses alimentos muito ácidos porque eu tenho sensibilidade. Então, hoje a gente já tem aí agora um protocolo de dessensibilização com o laser associado a essas pastas específicas. E essas pastas, daí o seu dentista vai poder te dizer qual o agente químico que é melhor e mais indicado para você. Essa próxima pergunta eu também quero saber com detalhes, porque a gente ouve muito por aí que tem estratégias naturais para a gente poder escovar o dente. Vocês sabem que eu priorizo a alimentação natural, menos industrializados e processados, mas quando existe uma segurança na nossa saúde, a gente não pode abrir mão. Então, cuidado com muita coisa que vocês ouvem por aí. E essa é a minha pergunta. É verdade ou é mentira que a gente pode escovar os dentes com cúrcuma, com aquela mistura de bicarbonato com limão para branquear os dentes, com carvão ativado? É verdade ou não que a gente pode usá-los no nosso dia a dia? Gente, é mentira. Então vamos lá, não dá para usar cúrcuma, carvão ativado, limão com bicarbonato, não utilizem esses elementos, porque eles são muito abrasivos, tá? Então utilizem as pastas de dentes normais, que contêm flúor, tá? Geralmente quando a gente vê, Aline, como que a gente escolhe uma pasta também, né? Na pasta atrás vai ter lá quantos ppm de flúor, tem uma numeração alta lá, 1.500, 1.000 ppm de flúor. Não precisa escolher a que tem mais flúor, mas de preferência que seja uma pasta normal. Se você tem problemas com hipersensibilidade, aí vai ter que consultar o seu dentista ou para fazer o protocolo de sensibilização com laser e usar uma pasta específica, mas não usem outros materiais, outros componentes para fazer a higienização, porque isso degrada o esmalte do dente. Pense que o nosso dente é revestido por um verniz, tá? Se a gente usa esse tipo de alimentos naturais, carvão ativado, cúrcuma, enfim, né? O que seja, a gente faz uma degradação dessa camada. É como se eu lixasse o dente. Então, o uso a longo prazo, porque geralmente um tubinho desses de pasta de dente, ele dura por muito mais tempo, sabe? Então vai ficar fazendo essa abrasividade por muito mais tempo. Então é mentira, não usem esse tipo de produto para poder fazer a higienização oral. Realmente, olha, então acho que a gente tem que contar aqui para o pessoal tomar cuidado, criar esse alerta de que não é só porque a gente viu alguém famoso nas redes sociais falando que tá tudo bem. Saúde é para ver com o seu profissional de saúde, com o seu nutri, que é de comida, com o seu dentista, o que tem a ver com toda a sua parte de saúde bucal. Então vamos tomar mais cuidado para a gente não ser enganado por esses falsos saudáveis. A gente tem aqui escutado tanta coisa bacana sobre saúde bucal e a gente pode entender mais sobre a base. O que eu queria saber é como é que a gente faz uma higiene bucal completa. Hoje em dia, com todo esse alerta para a população de tomar mais cuidado com a higiene das mãos, do corpo e da saúde como um todo, tem se falado muito que da parte bucal tem que fazer higiene com ela com raspador de língua, ou é só o fio dental, ou ele é importante ou não, sobre a escovação. Tem gente que faz bochecho com óleo de coco. Você podia contar um pouquinho mais pra gente como que a gente pode fazer uma higiene bucal completa e mais além, né? Tem tecnologias hoje em dia que a doutora Emanuele é pioneira na parte de laser terapia e eu ouvi já falar, sou paciente dela, então sei quão maravilhoso que é e queria que você contasse também como que o laser pode ajudar nessa higiene bucal. Muito bem, Aline, vamos explicar um pouco da higienização bucal, então, propriamente dita. Bom, primeiro, eu falo para o paciente, primeiro fazer o uso do fio dental, depois fazer a escovação. Escova tem que ser sempre bem macia, tá? Antes de fazer a escovação, claro, fazer bem a higienização das mãos para a gente não levar bactérias e nem vírus para a parte da cavidade bucal, tá?
Depois que terminou a escovação, pode fazer algum enxaguatório com os bochechos que são vendidos, tá? Em relação ao bochecho com óleo de coco, gente, não existem evidências científicas sobre o óleo de coco, tá? Então, se você quer fazer o bochecho com óleo de coco, não existem contraindicações, mas as pastas e os enxaguantes bucais, eles todos foram estudados, têm evidências científicas, é químico, mas eles têm o seu grau de segurança para serem utilizados, tá? Então, se a gente for fazer bem direitinho a higienização bucal, sempre observar também as cerdas das escovas, elas não podem estar esgaçadas, né? Então, a troca, geralmente de 3 em 3 meses. Como a gente está vivendo uma época de muita virulência, muita infecção e todo mundo está se cuidando em relação a isso, troca com uma frequência menor, né? Talvez de 2 em 2 meses. E lembrando, se você tiver pego Covid ou outra infecção de garganta, trocar assim que você terminar de tomar os antibióticos e trocar naquela semana mesmo se a tua escova estiver ainda em boas condições, para não haver essa reinfecção. Fazendo bem a higienização em casa, é recomendável, Aline, que você vá para a consulta no seu dentista de 6 em 6 meses, tá? Se você tem mais um acúmulo de tártaro, você pode diminuir esse espaçamento de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses. Eu tenho pacientes que são fumantes e que vêm a cada 2 meses fazer a higienização no consultório, tá? A limpeza feita pelo profissional, ela é muito mais profunda, muito mais higiênica. Às vezes a gente não consegue remover com as cerdas da escova em casa aqueles tártaros que ficam depositados ao redor dos dentes. Então tem que vir aqui no consultório, né, do dentista para poder fazer a limpeza. E o que é legal hoje, Aline, é que a laser terapia também vem ajudar a gente aí nessa etapa da limpeza. Porque além de eu fazer no consultório a limpeza tradicional com ultrassom, que é aquele aparelhinho que descola o tártaro, jato de bicarbonato, escovação, antes eu faço o programa de dessensibilização, até para o paciente não sentir tanta sensibilidade, para aqueles que têm muita sensibilidade quando fazem a limpeza. Aí eu faço a limpeza logo na sequência, a tradicional, que todos os dentistas fazem. E por último, a gente faz a passagem do laser, né, que ele vem acompanhado de água, né? A gente faz a passagem do laser em todos os dentes, na cavidade oral inteira, com um programa chamado baixa potência de descontaminação. Então, gente, é muito bacana, porque a hora que o laser passa na cavidade bucal, ele mata todos os micro-organismos nocivos, mata todos os micro-organismos ruins. E esses micro-organismos são 3: bactérias, fungos e vírus. Então isso é fantástico para não disseminar a virulência, né? Se o paciente está com um vírus no consultório, na hora que eu termino a limpeza e passo o laser, descontamina todos os tecidos e na verdade o paciente vai embora com a boca quase esterilizada, né? A gente não fala esterilizada porque esterilizada é para materiais, mas totalmente descontaminada, tá? Então isso é um efeito muito benéfico que o laser de alta potência, que é o que eu tenho no consultório, trabalha em baixa potência para fazer essa descontaminação oral. Além da parte da higienização dos dentes, fio dental, é importante também higienizar a língua, tá? Existem raspadores de língua, mas você pode usar a sua própria escova. Coloca a língua um pouquinho para fora e faz um movimento de cima para baixo, né? Como se você fosse sujar o espelho. E esse movimento faz a limpeza das papilas degustativas e isso também faz com que não fiquem bactérias ali naquela região. Então, a higienização é nos dentes, massagear também a gengiva, que é muito importante, que às vezes as pessoas não sabem, higienizar a língua e pronto, finalizou a limpeza. Eu não sabia de tanta coisa que o laser podia fazer pela gente, aprendi um pouquinho com você, indo no seu consultório, mas hoje nessa entrevista a gente viu as diversas aplicações que o laser tem. Mas além de ser o que a gente já falou, então, vamos relembrar aqui, para a higiene bucal, para ajudar na sensibilidade nos dentes, para ajudar quem tem mucosite, que é o efeito colateral da quimio e da radioterapia,
Tem mais aplicações para o laser para a gente entender? Esse laser, Aline, é um laser de alta potência de Erbium, tá? É um laser bem exclusivo, existem poucas unidades no Brasil ainda dele, e ele faz o processo de corte de tecidos moles, então corte de tecidos de gengiva, por exemplo, faz a parte de cortes de tecido duro, então a gente faz a remoção de cárie a laser, né? Não tem mais um motorzinho, mas sim, a gente faz a remoção a laser, e ele também faz esses programas em baixa potência, que é uma forma dele atuar numa energia um pouco menor, fazendo essa remodelação dos tecidos. Então, por exemplo, hoje um procedimento de cirurgia bucal, eu faço ele todo a laser, né? Então, tanto a incisão, que é o corte dos tecidos, faço desgaste ósseo, todo a laser, e também quando a gente termina a cirurgia, a gente passa o laser para começar já a estimular as células. Qual que é a diferença de usar o laser e não usar o laser? Usar um instrumento cortante, por exemplo, ou uma lâmina de bisturi para fazer o corte inicial de uma cirurgia. Quando a gente tem uma cirurgia normal, a gente tem uma curva de cicatrização, um tempo de cicatrização. Por exemplo, uma cicatrização mais ou menos bacana, 7 dias, por exemplo, extrair um siso, vou precisar de uns 7 dias para remodelar esses tecidos e começar a melhorar. Quando eu faço o uso do laser, essa curva de cicatrização é muito menor. Então, numa cirurgia normal que a gente tem 72 horas, por exemplo, de pico de inflamação, de ficar inchado, se eu faço essa cirurgia laser, o paciente sai do consultório já regenerando os tecidos. Então, aquele período de 7 dias vai se reduzir para 3 a 4 dias. Então, isso é uma grande vantagem desse laser, tá? Para poder melhorar na cicatrização e remodelação dos tecidos, e também ele tem as ações de baixa potência. Os outros lasers que são vendidos mais no mercado brasileiro, que são lasers mais portáteis, para ajudar na mucosite, como eu estava explicando para vocês, são lasers que atuam só para essa remodelação dos tecidos. Eles só ajudam na cicatrização tecidual, uma volta, por exemplo, de uma parestesia, nos tecidos nervosos ou nos tecidos da própria cavidade oral, né? E eles têm muita quantidade, esses lasers de baixa potência aqui no mercado, tá? Então ele é um laser bem completo, né? E sensacional, né? Eu acho que isso vem para ajudar a população também, né? A saber que existe esse tipo de laser, que ele pode fazer todos esses processos dando muito mais conforto, segurança para o paciente e um tratamento muito melhor. Nossa, então eu tô com vontade de trazer minha família toda para o seu consultório, porque foi legal enquanto você foi falando, doutora Emanuele, que a gente já vai pensando, poxa, quantas pessoas sofreram quando fizeram a cirurgia do siso? Né? E tudo isso que você falou da cicatrização ser mais rápida, da dor, né, ser menor, e a gente nunca quer passar dor, ainda mais que tem muito trauma com dentista, e eu brinco com a doutora Emanuele que ela tirou meu trauma de dentista por poder vir aqui, além de ser uma consulta super detalhada, você tem todo esse carinho com todo mundo, com todos os pacientes, e uma super tecnologia aí que a gente tem que usar, né? Se a tecnologia está aqui é para ser usufruída, e principalmente que, pelo que eu sei, me confirma aí, aqui no Paraná, no Brasil já tem poucas máquinas de laser, mas aqui no Paraná tem só 6. E você é uma das pioneiras, né, para utilização, está hoje em dia fazendo cursos também. Então fica o convite, se você é dentista e se interessou, olhe os contatos da doutora Emanuele aqui, e se você vai no dentista e sente todas essas questões não legais que a gente conversou aqui, de dor, vai fazer alguma outra cirurgia bucal, conversa com o seu dentista sobre a parte de laser. Quem sabe ele também não quer fazer o curso com a doutora Emanuele para que a gente tenha uma qualidade de vida no dentista também muito melhor. Sono é um tema que eu falo demais para vocês aqui. E não sei se vocês sabem, porque também foi novidade para mim, que o dentista tem um papel fundamental para as pessoas que sofrem com ronco, mas principalmente com a parte de apneia. Vamos contar para ele um pouquinho mais, que eu sei que também é a sua especialidade. Conta mais como
que a gente pode ajudar, porque haja problemas, né, de não dormir bem. E olha, vocês sabiam que quando a gente não dorme bem, no dia seguinte, além de diminuir 15% da nossa testosterona, que prejudica na disposição, na perda de gordura, na ganho de massa muscular, aumenta o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, fora o estresse do dia a dia que a gente já passa, né, e que é grande, mas a gente pode chegar a consumir até 800 calorias a mais no dia seguinte quando a gente não dorme bem. Então, além da nutrição, por favor, doutora Emanuele, conta pra gente como que o dentista atua e você, principalmente, nessa parte do ronco e da apneia. Ótimo, Aline, uma boa pergunta. Essa parte de distúrbios respiratórios do sono, o dentista também pode fazer a atuação, tá? E nada mais do que a gente ter um sono reparador, né? Como nós estávamos falando sobre a medicina integrativa, se a gente não dorme bem durante o dia, a gente tem falta de memória, tem sonolência diurna, a gente já não consegue se alimentar bem e vira uma bola de neve. Então o sono realmente tem que ser reparador. O dentista atua fazendo aparelhinhos intraorais para quem tem ronco e apneia. Também é uma subespecialidade que eu atuo, tá? Como que a gente descobre quando o paciente pode usar esse aparelho ou não? Geralmente o paciente vem com queixas que ele não está dormindo bem durante o dia, tem muita sonolência, ele se encosta, já dorme, ele vai se arrastando durante o dia. Geralmente o cônjuge às vezes reclama, estou vendo que você está roncando, estou vendo que à noite você está se engasgando, porque a apneia nada mais é do que fechar essas regiões da passagem do ar nas vias aéreas e o paciente precisa buscar essa respiração, né? Então, a apneia do sono é extremamente grave, né? Há muitos casos de morte à noite por causa da apneia do sono. E às vezes a gente não fica sabendo que o paciente tinha apneia. Geralmente, deu um AVC, teve uma parada cardiorrespiratória, dormindo. E às vezes o paciente já tinha apneia, não tratou, né, Aline? Então, já não tem aquela condição de um sono bem reparador. Então, às vezes o paciente fala para o cirurgião dentista, o que é mais incomum, né, porque os pacientes não sabem que o dentista trata essa área. E claro, o dentista tem que estar especializado nessa área também para poder saber, né? E o paciente ou ele procura o dentista ou ele vai procurar um médico do sono. Geralmente o médico do sono encaminha para fazer uma polissonografia, que é um exame que faz no laboratório de sono. Hoje já está bem melhor, já dá para fazer em casa, com o seu travesseiro, com o seu colchão, dormir em casa. Essa polissonografia vai fazer essas aferições para ver como você está respirando, se está movimentando as pernas. Ele vê outros distúrbios do sono além do respiratório. Há um laudo desse exame, tá? Que a gente chama um exame padrão ouro para a gente descobrir se o paciente tem apneia ou ronco. Nesse laudo, ele vem lá constatando que o paciente roncou, quantas apneias num período de 1 hora ele teve, tá? Então, em 1 hora, por exemplo, ele acordou 15 vezes com falta de respiração. Então, nesse laudo, ele vem o número das apneias contados num período de 1 hora. Quando a gente tem essa apneia leve a moderada, que é até 30 eventos, então 30 paradas respiratórias num período de 1 hora, o aparelho intraoral é indicado e super resolve, tá? Geralmente a gente faz um processo de moldagem, faz uma medida com umas réguas específicas para ver quanto que o paciente consegue fazer a protrusão da mandíbula, né? Porque o paciente dorme assim, ó, gente, ó, com a mandíbula para frente, para liberar a passagem de ar. Então, se o médico constatou no laudo da polissonografia que o paciente está em nível leve a moderado de apneia, ele passa para que a gente faça a indicação, né, do uso do aparelho intraoral. Eu faço o aparelho intraoral, que é todo feito personalizado para cada paciente, Aline. E para vocês que estão em casa assistindo, feito bem personalizadinho, eu explico como higienizar, como instalar o aparelho, e na primeira noite que usa o aparelho, ele já vai ver uma boa melhora no outro dia. É fantástico. Os pacientes que usam o aparelho dormem bem, tem uma recuperação do sono bem melhor, bem mais reparador. Até daí o marido ou a esposa fala, nossa, agora não está mais roncando, agora está melhor, né? Há um período daquela semana de adaptação do aparelho, mas todos os meus pacientes, que há mais de 15 anos eu faço essa área de distúrbios do sono, usam os aparelhos, eles não largam os aparelhos. Se precisar, a gente refaz eles, porque às vezes eles ficam um pouquinho mais degradados ao longo dos anos, né?
mas a gente refaz e eles ficam super bem. Eles vêm me contando, né? Nossa, resolvi um monte de casamento lá no consultório, porque né? Se um não está dormindo bem, atrapalha o outro e os dois não dormem bem, né? Então, quando o paciente está usando o aparelho, quando bem indicado, a apneia quase cessa por total, né? Às vezes a roncopatia pode ficar um pouquinho, mas o que é essa qualidade do sono que a pessoa vai ter perante todo o restante, né? Então, para quem faz o aparelho, tá? É bem importante saber. Tem que estar com os dentes bem saudáveis, estar com a limpeza em dia, se tem próteses, restaurações para trocar, fazer tudo antes, para no final, quando está com a saúde bucal ok, fazer os moldes do aparelho e fazer a instalação do aparelho e dormir legal. Esse ficou bem extenso. Quanto conhecimento compartilhado, hein? Por isso que eu queria te agradecer imensamente de participar do nosso mundo terapêutico. Tenho certeza que só dessa entrevista a saúde das pessoas já vão melhorar muito. Então, mais uma vez, obrigada por ter cedido o seu tempo e ter compartilhado tanta coisa boa com a gente. E vocês, olhem aqui os contatos da doutora Emanuele que a gente está deixando disponível. Quem for de Curitiba, do Paraná, mas na verdade tem gente até de fora do Brasil que vem aqui para poder, né, usar os seus serviços de tão maravilhosos. Eu sou suspeita para dizer, né? Como eu comentei com vocês, foi a doutora Emanuele que tirou meu trauma de dentista. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dela. Obrigada, mais uma vez. Bom, obrigada, Aline, pelo teu convite de estar aqui respondendo essas dúvidas dos teus pacientes. Eu acho que foi muito produtivo, mas fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Meus contatos são esses que vão aparecer aí na tela e estou esperando por todos vocês.